as companheiras presidentas das comissões da OAB aqui de São Miguel e depois a nossa parceira do interior, porque esse ciclo de debates começou com uma conversa em São Miguel, mas já chegou em Araraquara, né? Então, vamos lá. Primeiro, doutora Ágata da Silva Nunes, presidente da Comissão de Igualdade Racial. Ela é presidente da Comissão de Igualdade Racial lá em São Miguel, ela é presidente da Comissão de Igualdade Racial da OAB São Paulo, é coordenadora-geral da Comissão Jovem Advocacia, conselheira estadual da Jovem Advocacia da OAB São Paulo, secretária adjunta da Comissão da Verdade sobre a Escravidão Negra no Brasil e membro efetivo das Comissões de Direito do Consumidor e Comissão Especial de Liberdade Religiosa. Doutora Cláudia Simões Madeira. Doutora Cláudia é presidenta da Comissão Especial de Direito Eleitoral. E é a nossa idealizadora dessa roda. Doutora Márcia Vieira Lima, presidenta da Comissão da Mulher Advogada de São Miguel Paulista. Doutor Maurício Silva Gomes de Jesus Campos, presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida. Ô, doutor Maurício, me perdoe, eu falei, vamos chamar a mulherada da OAB de São Miguel e o doutor está aqui para apresentar os homens também. Desculpa, doutor, mil perdões. Tatiana Cristina Moreira Leite, presidenta da Comissão de Jovem Advocacia. Desculpa, tá? E Natasha Novaes Campos Viscarte, presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero do OAB de São Miguel Paulista. E, para fechar a nossa mesa, Rosemary Silva, presidente da Comissão da Mulher Advogada da OAB em Araraquara. A gente vai abrir assim com as proponentes e logo na sequência que as proponentes saudarem, a gente chama os convidados para ocuparem o seu lugar nessa roda. Deputada Marcialia, com a senhora. Muito boa noite a todos e a todas. Eu quero cumprimentar todas as pessoas que estão aqui conosco no dia de hoje, dizer da importância do início desse debate aqui nessa Casa Legislativa. Nós temos muitas dificuldades, e vocês sabem dessa situação que nós vivemos, onde as nossas mulheres têm muito pouca representatividade e muitas dificuldades para, inclusive, participar de qualquer processo que seja demandada a presença de nós, mulheres. Hoje, a mulher tem o direito de participar e de ser o que ela quer, o que ela quiser, o que ela pretende, o que ela pretender, mas a gente tem dificuldades no acesso a esses espaços de poder, principalmente. Então, nós temos que nos unir, nós temos que fazer com que as mulheres consigam compreender que, individualmente, nós não somos tão fortes, mas quando a gente junta um coletivo, quando a gente aprofunda um debate da importância da mulher, nos espaços de poder, quer seja nas casas legislativas, no executivo, quer seja no judiciário, em qualquer espaço onde, na advocacia, como juíza, como promotora, como defensora, qualquer espaço onde a mulher pretenda estar, nós temos que estar juntas e valorizar esse processo todo. E para que a gente possa encontrar caminhos para facilitar um pouco mais as nossas vidas, que não são simples, que não são fáceis, a gente tem muita dificuldade na questão da equidade de gênero. Nós, hoje, somos 52% da população brasileira, mas nós temos 30% só de possibilidade de eleger mulheres. Quando a gente fala de distribuição do fundo eleitoral, então, a situação se complica ainda mais. Então, nós temos que debater sobre isso e criar mecanismos e caminhos para que a gente possa superar todas essas dificuldades. Então, estou muito feliz de poder, através da nossa Frente Parlamentar em Defesa da Democracia e dos Direitos Humanos, o acesso
das mulheres aos espaços de poder é um direito humano, é um direito nosso, é um direito de cada uma das mulheres, e nós temos que começar a debater isso com a sociedade. Quando as meninas, na pessoa da Márcia aqui, eu estou falando das meninas, quando elas me procuraram, né, eu achei muito interessante a gente debater a questão do processo eleitoral, da inclusão das mulheres, debater a questão de gênero, a questão da necessidade da gente construir caminhos. A ideia hoje é fazer um primeiro diálogo para que a gente possa estabelecer um ciclo de debates, não só nessa casa, mas para além dessa casa, né, para que a gente possa, com efetividade, fazer com que as mulheres compreendam que os espaços são possíveis e que a gente só precisa estar juntas nessa caminhada, pavimentando um caminho que seja um pouco menos sofrível do que é na atualidade. Então, muito obrigada, doutora Cláudia, por ter possibilitado esse debate, né, já que a idealizadora desse bate-papo foi a doutora Cláudia, e a gente quer deixar a Casa Legislativa à disposição das nossas advogadas, das mulheres da OAB, para que a gente possa, cada dia mais, ter mulheres interessadas em participar de processos, como um processo legislativo, por exemplo. Eu coordenei, com isso eu encerro a minha fala, eu coordenei na cidade de Araraquara um processo muito interessante, que foi o orçamento participativo, de 2001 a 2008. E, nesse processo, por incrível que pareça, a maior quantidade de pessoas que participavam do processo todo eram as mulheres. Quando chegava na hora de decidir quem ia representar a comunidade, né, a dificuldade que nós tínhamos para fazer com que as mulheres se colocassem, para que elas fossem... nós tínhamos 2 etapas, conselheiras e delegadas. E aí a gente não conseguia fazer com que muitas mulheres participassem. Então, a maioria do plenário eram as mulheres, a maioria dos debates eram trazidos pelas mulheres, mas, quando chegava na hora de se colocar para participar como representante, né, como conselheira daquele espaço importante, onde ia discutir o orçamento do município, nós tínhamos dificuldade de que as mulheres se colocassem. E, provavelmente, por conta de tantos problemas que as mulheres carregam no dia a dia das suas vidas. Então, nós precisamos facilitar esse caminho e a gente precisa encontrar conjuntamente condições para que a gente possa melhorar esse caminho. Então, parabéns, doutora Cláudia, parabéns a todas as nossas queridas advogadas. Aqui, eu também sou advogada, a Meire também é advogada. Aqui estamos entre colegas de trabalho, né? Eu advoguei muitos anos, hoje eu não consigo mais, mas eu advoguei muitos anos, então eu conheço todas as dificuldades que é o acesso à justiça, por isso que nós estamos defendendo hoje que esse projeto de lei das taxas judiciárias seja rejeitado nessa casa. Não vai ser fácil, porque o lobby do governo é muito forte, mas a gente está lutando arduamente para tentar derrubar esse projeto de lei. Então, bem-vindos, bem-vindas, e que a gente possa fazer um bom debate aqui. Obrigada. Antes de passar a palavra para as colegas doutoras da OAB de São Miguel, eu queria agradecer a presença do Paulo Souza, dirigente, liderança do PT do Embu das Artes, e do Rildo Marques, chefe de gabinete do nosso querido Jorge do Carmo e membro do CONDEP. Doutora Ágata. Boa noite a todos, a todas e a todes. Antes de falar, né, fazer a minha fala breve, eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher negra, eu estou sentada, estou utilizando uma blusa rosa e um blazer branco e preto. Bom, eu cumprimento a mesa na presença da doutora Márcia Lia, muito obrigada. Muito obrigada à presença de todos, né, nessa noite calorosa na Alesp. Bom, eu, como mulher negra da periferia de São Paulo, de família humilde, sei bem a realidade da mulher negra no Brasil, né? Em São Paulo. Não é fácil. Eu sou ainda candomblessista para ajudar, então a gente sabe como é que é a situação. A representatividade da mulher negra, além de ser necessária, é algo que ainda, infelizmente, não é tratado com uma naturalidade. Algumas pessoas ainda não entendem a necessidade e, na verdade,
a normalização da mulher negra ocupar espaços de poderes, em instituições, em grandes empresas. E isso tem que ser normalizado. A partir do momento que mais que a metade da população é negra e a gente não vê essa conta em instituições, a conta não fecha. Né? A representatividade da mulher na política, eu entendo sendo um ato revolucionário, além de necessário. E, sendo breve, tá, gente? Só querendo aqui esclarecer um assunto, lembrando que cotas, quando a gente fala de cotas raciais, não é um favor, é um direito nosso. Cotas raciais é o direito de reparação. Então, bom, minha fala é essa. Vamos brilhantar aqui essa noite com nossos palestrantes queridos, e muito obrigada por esse espaço. Obrigada, doutora Ágata. Queria avisar que a presidenta Patrícia já chegou e também avisar que o nosso sempre senador, deputado Eduardo Suplicy, também está aqui. Suplicy, o senhor quer sentar à mesa, deputado? Gente, vamos quebrar o protocolo e abrir a palavra para o Suplicy, para ele falar no microfone, bonitinho com a gente. E aí... Obrigada. Querida Marciali, você tem sido uma extraordinária companheira aqui e eu tenho tido o prazer de aprender, inclusive, muito com você e com essas mulheres maravilhosas que enriquecem a vida política brasileira. Eu vi que essa reunião aqui refere-se à questão de mulheres que estão na vida política e que, por vezes, são objeto de agressões, não é isso? E, então, eu serei breve aqui, porque você sabe que nos deram 10 minutos de intervalo para continuar a sessão. Mas eu venho aqui expressar a minha solidariedade a todas as mulheres que têm sofrido qualquer agressão em nosso país e em São Paulo também. Vou ser breve, porque... Se me permite, posso dar um beijo na Marcelinha? Eu vou aí, peraí. Adoro. Eu vou... Gente, eu vou chamar... Eu já tirei da minha ordem, então eu vou fazer surpresa de quem vai ser a vez, tá bom? Você quer ficar na mesa? Vocês me perdoam? Porque eu já fiz bagunça aqui. Ai, é muito fofo, eu também. Aprovou, gente? 3 lugares simultaneamente a cada meia hora. Obrigada, deputado Suplicy. O deputado Suplicy é o presidente da Comissão de Direitos Humanos aqui na casa. A gente agradece demais a presença. Eu queria chamar agora a Natasha Novaes, doutora Natasha Novaes dos Campos Viscardi. Boa noite a todos, a todas e a todes. Bom, obrigada a todos pelo convite, principalmente às deputadas. Obrigada por essa oportunidade, o lugar de fala também. Obrigada às minhas companheiras que estão aqui também para dividir a fala. A doutora Patrícia Vanzolini, a doutora Silvia Zildete. Bom, eu sou a presidente da Comissão de Diversidade Sexual e Gênero da OAB de São Miguel, São Paulo. E quando eu recebi a proposta de vir compor a mesa, é justamente para isso. E, assim, antes de me apresentar, até porque isso eu já fiz, eu gostaria de fazer uma pergunta.
Esse ano, tivemos a parada LGBTQIA+, tivemos em torno de 4.000 pessoas nas ruas. Milhões, desculpa, retificando, 4 milhões de pessoas. O último dado que eu tive a informação que a Avenida Paulista, nesse evento, movimentou, na verdade, 600 milhões de reais. Cadê a mesma quantidade aqui na política de pessoas da diversidade? Temos a doutora Érica Hilton, a doutora Márcia Rocha, homem trans, não consigo me recordar de nenhum nome, uma mulher que se declara lésbica abertamente, também não consigo lembrar de nenhum nome. Até quando? É porque não tem? Tem. Só que, assim, a gente vive uma diversidade que ainda somos o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Se eu não me engano, a última vez que eu dei uma lida sobre isso, pela 27ª vez, somos o país que mais mata pessoas LGBTQIA+. Então, assim, a gente precisa mudar alguma coisa. Estamos caminhando em qual direção? Né? Se na parada, que é um dia só, a gente consegue movimentar o tanto de valores e levar tantas pessoas, por que aqui na casa a gente não tem? Acho que é mais espaço que a gente tem que incluir. Não só mulher lésbica, não só o homem gay. Hoje nós temos o Dr. Rafael, que faz lá a coordenação do Estado de São Paulo, e assim faz um brilhante serviço, só que também temos que ter mais pessoas, porque a condição sexual da pessoa não deve ser parâmetro para ela ocupar, porque eu sou advogada como qualquer outra pessoa, mesmo sendo uma mulher lésbica. Bom, essa é a minha fala. Muito obrigada. Vou passar Obrigada, doutora. Obrigada, doutora. Doutor Maurício da Silva Gomes de Jesus Campos. Mostra o microfone para ele. Microfone aqui. Inicialmente, boa noite a todos. Boa noite. É um prazer. Acho que é melhor. Por gentileza. Obrigado. Boa noite a todos. Bem mais prático. Bem, inicio falando da minha felicidade de compor essa mesa, estar presente hoje nesta reunião, neste encontro que visa discutir o seguinte tema: a representatividade da mulher no parlamento. E aqui estamos num parlamento, que é a Assembleia Legislativa, replicando esse evento que já fizemos algumas semanas na Câmara dos Vereadores. E, se existir um exercício de futurologia, estaremos no Congresso também. Me apresento. Sou o doutor Maurício da Silva Gomes de Jesus Campos, sou advogado, pessoa com deficiência visual há 25 anos e sou assessor jurídico na Secretaria da Pessoa com Deficiência, atuando junto ao Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, órgão de defesa dos direitos das pessoas com deficiência no município de São Paulo. Sou presidente da Comissão da Pessoa com Deficiência da OAB de São Miguel, e estou falando da representatividade da mulher pessoa com deficiência. E aí vocês perguntam, mas você é homem? Mas, sendo homem, tenho total condição, sendo pessoa com deficiência, de poder versar sobre as dificuldades que impedem o acesso da mulher ou do homem, pessoa com deficiência, às instâncias eleitorais, seja municipal, estadual ou federal. Dividi minha fala em 2 pontos. Vou finalizar o primeiro e depois acredito que, com os debates, posso trazer a segunda parte. A pessoa com deficiência, durante muito tempo, pela própria condição, foi vista como
impossível de poder pertencer, atuar e estar onde quisesse. Isso se dava por um preconceito e uma falta de conhecimento, bem como uma falta de oportunidade da atuação da pessoa com deficiência. Isto se preencheu, nos últimos anos, graças ao empoderamento, vou usar esse termo, das pessoas com deficiência. Hoje, as pessoas com deficiência podem, graças muito às leis e aos direitos conquistados, assegurados, podem atuar como profissionais, serem estudantes, se profissionalizarem, terem conhecimento, bagagem suficiente para poder usufruir de igual para igual os direitos inerentes à vida comum de qualquer ser humano. Isso se mostra através dos maiores exemplos que temos. Hoje, atualmente, no nosso Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência, temos uma presidente mulher, cadeirante, deficiente física. No Conselho Estadual da Pessoa com Deficiência, temos uma mulher, também deficiente física, como presidente. Na Secretaria Nacional da Pessoa com Deficiência, em Brasília, também temos uma mulher. Esses são 3 pequenos exemplos que mostram que, uma vez dada a oportunidade e a pessoa com deficiência disponibilizada, preparada, ela pode atuar todas as instâncias de poder e fazer a representação como mulher, como pessoa com direitos de igual para igual. Finalizo a minha fala agradecendo a oportunidade e podendo contribuir com esta representatividade que, mais que é um direito à oportunidade, é uma chance de poder permitir com que a pessoa possa acontecer como ser humano na vida. Obrigado pela oportunidade. Obrigada, doutor Maurício. Passamos a palavra agora para a doutora Tatiane Cristina Moreira Leite. Olá, boa noite a todos. Eu vou fazer a minha autodescrição em respeito ao doutor Maurício e quem estiver nos assistindo. Eu sou uma mulher branca, de cabelos castanhos, tamanho médio, uso óculos, estou com uma camisa preta, calça preta e sapato preto. Gostaria de cumprimentar a mesa, agradecer a oportunidade da deputada Marcialia. Quero cumprimentar a minha presidente da OAB de São Miguel Paulista, a doutora Silvia Brito, Zildete, doutora Patrícia, da OAB de São Miguel, muito honrada de tê-la aqui conosco. Gostaria de cumprimentar os meus colegas aqui da OAB de São Miguel, estamos sempre juntos, né, nessa força, nessa lida. Gente, não é fácil ser advogada na periferia. E na periferia da periferia, que é São Miguel Paulista. É uma luta diária. Não é fácil. Então, estamos aqui para conversar sobre mulher na política e as perspectivas nas leis eleitorais. Isso é um papel que cabe não somente à política e ao parlamento, mas à sociedade, às instituições, à OAB, os partidos políticos, todas as organizações da sociedade civil, as instituições acadêmicas. Essas questões precisam ser tratadas, como nós falamos lá na Câmara Municipal, desde a base, desde o início. Nós precisamos preparar as mulheres, né, a questão da cota de gênero já existe, mas assim, isso é respeitado, isso é fiscalizado, isso de fato acontece. Há uma grande fiscalização sobre isso, a gente não vê. Existem as cotas que parece que é para aparecer na fotografia, né? E assim, existe assim, e eu vou mais além, cotas de mulheres pretas, cotas de mulheres PCD, cota de diversidade, né? Porque é muito fácil, cota de mulheres, mas assim, a gente precisa ir além. É um debate que precisamos aprofundar. A gente não precisa ficar só no raso, não podemos ficar só no raso. Chega de ficar no raso, a gente precisa aprofundar esse discurso. E que não seja um discurso bonito só para aparecer em fotografia, porque é o que a gente vê. É bonito só para aparecer lá, só para cumprir cota. É
30%. É o mínimo 30%. Né? Não é o máximo. Cumpriu a cota, tá bom, chega. Não é 31%. Não, é o mínimo que se espera. Então, assim, essa discussão vai muito mais além, porque assim, precisa mudar a chave da cabeça das pessoas. E é uma questão muito complicada você mudar a chave de uma estrutura. Nós temos aqui representantes da OAB, a doutora Patrícia Vanzolini, depois de 90 anos, uma mulher assume a presidência da OAB de São Paulo. Doutora Silvia Brito, em São Miguel Paulista, depois de 40 anos, uma mulher assume a presidência de uma subseção de São Miguel Paulista. E aqui no Parlamento, há quanto tempo não temos uma presidente mulher? Pois é. Olha que absurdo. Absurdo. No Congresso Nacional, mulher dirigindo o parlamento? Não. Por quê? Por quê? Então, assim, a gente precisa tratar isso na base, a gente precisa tratar isso a fundo. Nós precisamos preparar as meninas, ainda meninas, para ocupar os cargos. Né? Porque parece uma grande brincadeira, né? Uma brincadeirinha de faz de conta. E não é uma brincadeirinha de faz de conta, esse assunto é muito sério. E precisa ser levado a sério. Então, aí é o início de debates, deputada. Né? Acho que isso é o início, né? É o debate número 1, dos inúmeros que podemos ter. Porque esse assunto é muito sério, precisa ser levado com muita seriedade, com muita relevância. É isso, muito obrigada. Obrigada, doutora. Doutora Márcia Vieira Lima. Boa noite a todos e a todas e a todes. Eu me chamo Márcia Vieira Lima, sou advogada há 27 anos, participo da OAB, da Comissão da Mulher, desde 2011, e atualmente estou presidente da Comissão da Mulher Advogada, subseção de São Miguel Paulista. Para mim é uma honra estar diante dessa comissão. Eu gostaria aqui, em nome da OAB, agradecer essa mesa linda e maravilhosa, a deputada, e as nossas presidentes, a doutora Patrícia e a doutora Silvia Brito, e a nossa vice-presidente, a doutora Zildete Leal. Muito obrigada por essa oportunidade. Quero dizer para vocês que é muito importante essa motivação de estarmos aqui discutindo e debatendo essa situação das mulheres, porque é muito relevante isso. 30% de cotas é muito pouco, gente. A gente precisa de muito mais. A gente não precisa ter essa limitação de apenas 30%. A gente tem que superar isso. A gente tem que ir além. A gente tem que estar em pé de igualdade com os homens, desde que a mulher tenha capacidade, e eu sei que ela tem. Tá? Nós temos um projeto na subseção, que é uma cartilha contra a violência doméstica, que está praticamente pronta, e eu quero dizer para vocês que muitas coisas que acontecem são geradas dentro de casa, da forma que são tratadas as mulheres, sabe? Com a violência. A violência, ela não é só física, ela é intelectual, ela é moral, ela é, enfim, vários tipos de violência que as mulheres vêm sofrendo e vêm passando por abusos. E a gente não pode permitir isso. Então, eu gostaria de contar com todas vocês nesse projeto. Eu acho que a união vai fazer a diferença de tudo isso. Muito obrigada, gente. Obrigada. Doutora Cláudia Simões Madeira. Cláudia, você quer... eu, né? Quebrando tudo, né, gente? Eu queria sugerir que a Meire falasse na sequência e depois voltaria para você. Você já explicaria o que é a nossa roda e a gente chamaria os convidados para a mesa. Pode ser? Então, desculpem. Rosimeire Silva, presidente da Comissão Mulher Advogada Araraquara. Bom, boa noite. Acho que é melhor... Passa esse microfone para ela, por gentileza. Boa noite a todas e todos. Saudar aqui todas as colegas, a deputada Marcelia, nossa presidenta Patrícia Vanzolini. Acho que uma noite importante, o início de debates aqui nessa casa, um debate importante sobre a representatividade das mulheres negras, trans, lésbicas, com deficiência, e que é um debate que não pode ser só nosso, mulheres, é um debate da sociedade, porque quando nós chegamos, nós também sofremos violência institucional, e isso acontece porque o poder não foi feito para nós, e não está preparado para nos receber.
Então, isso é importante, que a sociedade assuma a responsabilidade de preparar o poder para nós chegarmos. E aí, homens têm que assumir a responsabilidade disso. Nós precisamos que todos e todes assumam a responsabilidade de preparar os espaços de poder para receber essas mulheres, sejam elas brancas, negras, lésbicas, trans, deficientes, para que elas possam, de fato, não só chegar no poder, mas exercer o poder. Porque estar aqui não significa exercer o pleno poder. Nós chegamos, muitas vezes, ao poder e não conseguimos exercê-lo porque não somos respeitadas como devemos ser respeitadas. Então, a luta não é só ter uma cadeira no parlamento, ou no governo, ou no executivo. A nossa luta é que a gente possa ter uma sociedade onde nós possamos ser respeitadas, onde a gente possa, de fato, exercer o nosso poder de relacionamento. Porque, senão, nós, advogadas, não seríamos desrespeitadas pelos juízes, pelos promotores. Nós, advogadas, não seríamos desrespeitadas no nosso campo de trabalho. Então, essa relação de poder entre nós, homens e mulheres, negros e brancos, precisa, de fato, trabalhar na consciência política e na relação política da sociedade. E isso é uma responsabilidade da sociedade e que nós precisamos cobrar. E nós precisamos preparar a sociedade para isso. E isso é uma responsabilidade que precisa, sim, estar também estampada na lei. E a lei, ela é feita por aqueles que a gente elegeu. E nós precisamos cobrar. Aqueles que estão nas câmaras na Câmara Federal, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, têm o dever de preparar esses espaços. Sejam eles homens, mulheres, negros, negras, héteros ou não, eles precisam preparar os espaços para os outros que virão. Então, eu penso que esse momento de iniciar o ciclo de debates nessa casa é fundamental para que a gente faça um debate real e verdadeiro de qual sociedade nós queremos e o que nós queremos deixar para aqueles que virão. Então, acho que, Cláudia, foi um grande prazer te conhecer todas as colegas que estão aqui, e que a gente possa fazer esse debate com clareza, com verdade, porque é um debate importante. A gente vem com eleição ano que vem. Eu sou advogada criminalista, né? E sou da Executiva Estadual do PT. Então, vocês imaginem a experiência que eu tenho da relação de poder entre as pessoas. É importantíssimo que a gente faça esse debate, porque os 30% de mulheres da chapa de vereadores, muitas vezes, além de ser só para aparecer na foto, além de tudo, é ainda laranja. E nós precisamos fazer com que isso seja um retrato para que a justiça eleitoral também não tampe seus olhos, né? E que não seja utilizado para dizer que, não, então, se não consegue colocar mulheres, então vamos tirar o fundo eleitoral delas? É mais fácil começar a discutir que o fundo eleitoral não é importante, porque não se consegue ter mulher na chapa, do que discutir que os partidos não têm chapa. Então, tire os homens, em vez de tirar as mulheres da chapa. Não é assim? Então, nós precisamos cobrar a responsabilidade dos partidos, e não só a responsabilidade das mulheres. Os partidos têm que ser responsabilizados pelo que vem acontecendo em cada eleição por mulheres laranjas sendo colocadas. Nós precisamos cobrar dos partidos que tenham chapas de qualidade, que as mulheres tenham seus espaços, que elas tenham campanhas, tenham recurso, e que elas tenham condições de terem campanhas para poder chegar no lugar onde elas querem chegar. Então, gente, parabéns. A gente está à disposição, vamos fazer esse ciclo e vamos fazer com que, de fato, nós possamos chegar, ter representatividade,
mas, de fato, ocupar o nosso espaço e poder fazer que o nosso poder seja respeitado. Muito obrigada. Obrigada, Meire. Doutora Cláudia Simões Madeira. Boa noite. Boa noite. Confesso que estou nervosa, ansiosa, porque é uma responsabilidade, né, gente? Mas vamos lá. Eu pensei, né, nesse ciclo de debates há muito tempo, desde que eu trabalhava no município de Embu das Artes, quando eu trabalhava ali para um partido, para uma coligação, enfim, em que a mulher sempre era chamada depois que completasse a lista dos homens. E tinha que ser uma mulher que tivesse voto, mas que não desse trabalho. Era uma mulher que não gastasse muito dinheiro. Então, tinha que ter as condições. Não era qualquer mulher que poderia compor a chapa. E você vai vivenciando isso, e as pessoas acham que isso é normal, que isso é aceitável, que isso não é uma violência, né? Então, tem alguma coisa que não está ornando, né? E aí vem a legislação eleitoral, vem as cotas, vem o fundo partidário, vem a legislação que determina o que é uma violência de gênero na política, mas, mesmo assim, a coisa não está andando. As mulheres não estão sendo respeitadas, elas não estão se sentindo seguras, ou no partido, ou na própria política, propriamente dita, ou dentro das suas casas. Então, quando eu chamo a Tatiane, a doutora Tatiane, eu falo assim, olha, vamos conversar com a jovem advocacia para chamar a atenção para esse direito que não é tão explorado, tão visível, tão deslumbrante quanto penal, civil, tributário, empresarial, mas ele é um direito de cidadania. Sem o direito eleitoral, você não tem democracia. É a base da base. Então, eu falo assim, vamos conversar de uma forma tranquila, onde que todos possam dizer o que pensam, para buscar soluções. Não aquela história de que vem uma pessoa, fala do problema, que nós já sabemos, principalmente as mulheres, nós já sabemos qual que é o problema. Os homens também já sabem qual que é o problema e qual que é a solução. Só que não é isso que a gente quer. A gente quer mais pessoas envolvidas, mais pessoas conscientes, não só da advocacia, não só os parlamentares, mas desde as escolas. Não só nos partidos, mas nas famílias, propriamente dita, né? Nos outros setores da sociedade, para que vejam que a mulher na política não é algo que tem que ser único, né? Então, a gente tem um exemplo, né, que eu estava conversando com a doutora Natasha. Poxa, mas quantas representatividades nós temos LGBT? Vem à cabeça o quê? A Erika Hilton. Aí você tem que fazer um esforço por um segundo nome, um esforço por um terceiro nome. Opa, então tem alguma coisa de errada. Quando eu converso com a doutora Ágata, quantas negras nós temos na Câmara ou aqui na Lesp? Opa, tem o primeiro nome, tem o segundo nome, e aí já vai começando a ficar difícil de nomear outras pessoas. Eu falei assim, então tem alguma coisa errada. Então, como que a gente pode não ficar só enfrentando e discutindo isso, mas trazer uma solução? Então, hoje, eu pensei em trazer uma pessoa, né, gente, que eu sou muito fã e não posso falar muito. Vocês verão com seus próprios ouvidos e olhos, que é o Dr. Luiz, que é um homem que tem essa sensibilidade de gênero e essa questão de eleitoral. A mulher na política. Então, assim, a gente tem armas, que ele vai nos dizer um pouquinho delas, de como que a gente pode se defender na política, como a gente pode se defender dentro do partido. Não é isso? Entre os nossos pares. Então, a ideia é essa, da gente conversando. Hoje nós vamos falar sobre leis eleitorais, na próxima nós vamos falar sobre violência, nas próximas vamos falar sobre representatividade, depois nós vamos falar sobre os regimentos internos nas casas, em que a mulher pode ou não se socorrer, porque ainda existem câmaras municipais que não têm aquele setor para receber denúncias de assédio sexual, enfim, discriminação. Opa, então também tem uma coisa errada. Vamos discutir isso lá na frente? Então, isso a partir de ciclos.
É por isso que eu conto com vocês e hoje é o primeiro. Espero que vocês gostem da ideia e do formato que a gente está apresentando. Uma boa noite a todos. Obrigada, Cláudia. Agora vamos pedir para as presidentes das comissões, né, deixarem a mesa. A deputada permanece, Cláudia permanece. E a gente gostaria de chamar para tomar assento, vamos dizer assim, no pontapé inicial dessa roda de conversa, a doutora Silvia Brito de Araújo, que é presidente da OAB São Miguel Paulista, e a doutora Zildete Leal dos Santos, a sua vice-presidente. Presidenta, desculpa. Eu já vou mudar a plaquinha, fica comigo. Senta onde vocês quiserem, que eu arrumo a plaquinha e põe no lugar de vocês. Eu sou desajeitada, tá? Queria saudar a presença da doutora Débora de Paula e doutora Roseli dos Santos, conselheira estadual da OAB São Paulo. E aí, chamar para o centro do debate as nossas figuras, vamos dizer assim, centrais desse debate. A presidenta estadual da OAB, professora não, doutora Patrícia Vanzolini. Deve ser professora também, né, doutora? E o doutor Luiz Carlos dos Santos Gonçalves. Aqui do lado da doutora Patrícia. Doutora Zildete está aqui, tirei você, doutora. Pode ser. E a doutora Silvia está aqui também, tirei a doutora Silvia. Vou tirar isso aqui daqui. Ué, mas deputada, Não. olha só, Por olha favor, que delicadeza minha. gentileza. Por favor. Puxa outra cadeira. Não, mas não, de jeito nenhum. Por gentileza. Deputada, por favor, muito me honra. Eu? Não, é que aquela cadeira era muito baixa, eu troquei a cadeira. Doutora Cláudia, vamos abrir com a doutora Patrícia e, na sequência, com o doutor Carlos. Pode ser? A senhora prefere o microfone assim ou o microfone daí? Eu acho que assim. Já estamos abertos? É isso? Então tá bom. Então, bem, boa noite a todas e todos. Quero cumprimentar os presentes na pessoa da nossa querida amiga deputada Marcialia. Muito obrigada pelo apoio de hoje, pela fala de hoje, né? Eu quero já me desculpar. Eu estava aqui acompanhando a tramitação de um projeto de lei importante, né, para a população brasileira, também para a advocacia. Então, por conta disso, não consegui chegar aqui na hora. Bem, parabenizo aqui a iniciativa do projeto e a perspectiva proativa, né? É isso. Há um problema, todas sabemos, todos sabemos, e precisamos encontrar saídas, né? Encontrar soluções. Eu quero aqui fazer a minha fala brevemente de dois pontos de vista, né? Um primeiro ponto de vista institucional, como presidente da OAB, então é isso, eu sou a primeira mulher presidente da OAB em 90 anos, nunca havia tido uma mulher presidente, e para aqueles que não sabem, a eleição da OAB, né, embora não seja um cargo político no sentido estrito, como aqui na LESP, é um cargo, de certa forma, política, é uma eleição bastante dura, bastante pesada, muito concorrida, desgastante, né, porque nós temos que aí fazer campanha pelo Estado inteiro, como se fosse uma campanha para o governo do Estado. E quando eu me lancei candidata, né, na verdade, teve uma curiosidade a minha eleição, né, a Silvia, que acompanhou a nossa chapa desde o começo, sabe que eu, num primeiro momento, era vice. Né, eu estava na condição de vice e o cabeça de chapa era o Leonardo Sica, meu querido amigo, companheiro aí de lutas e batalhas. E assim estávamos, né, porque concorremos na eleição de 2018 com essa formação. Eu como vice e ele como presidente. E, em determinado momento, nós fizemos pesquisa de intenção de votos e as pesquisas apontavam que eu tinha mais chances de vencer. Né? Nós éramos uma chapa de oposição
e a oposição não ganhava na OAB há 50 anos. É uma eleição muito dura para a oposição, porque é uma eleição feita em 45 dias de campanha, que você tem que cruzar o Estado. É uma coisa bem feita para a situação se perpetuar. Então, precisava ser um nome com explosão, um nome com entrada e etc. E aí, diante desse cenário, nós, né, colocamos ali na mesa, e aí, o que nós vamos fazer? E aí o Leonardo, então, falou, olha, eu acho que nós temos que inverter essa chapa e você tem que ir para a cabeça. Você topa? E eu, imediatamente, depois de 1 ou 2 doses de uísque, eu acho, mas porque ele me preparou antes, a gente começou a beber, ele falou, Patrícia, vamos conversar e etc. Mas isso é uma coisa engraçada, Márcia, porque ele fala o seguinte, essa coisa das mulheres na política, que as mulheres... quando a gente estava formando, a chapa da OAB é uma chapa caixão, né? Então, a gente tem que ter 5 diretores e mais 160 conselheiros. Tudo isso é eleito todo mundo junto, né? É eleito todo mundo junto. E quando nós convidávamos os homens para pertencerem à chapa, os homens, assim, prontamente topavam. Ah, tô dentro. As mulheres demoravam a responder. Porque iam pensar, porque pensavam e etc. E nós, num primeiro momento, considerávamos que isso, puxa vida, era um estorvo, por que não decide logo? Depois começamos a valorizar, porque mostra que a decisão da mulher é uma decisão mais meditada, mais ponderada, mais qualificada, não é uma decisão no oba-oba. Quer dizer, a mulher pensava mesmo, será que, né? Será que vai dar? Vou encaixar na minha vida? Vou... Enfim, e daí topava. Mas então, quando nós decidimos inverter a chapa, nós fizemos essa aposta. Mas muita gente também me falou que não dava, que a advocacia de São Paulo não estava pronta para isso, que seria um jogo sujo. Eu vi isso muito, muito. Ah, você está preparado para o jogo sujo? Porque vão botar sua vida na lama, vão fazer um escrutínio na sua vida, você é casada, vão falar mundos e fundos de você. Eu falei, olha, vou aqui me apegar no jargão, quem não deve não teme, não sei, às vezes eu cometi aí algum desatino num carnaval aí, né, de 1990, mas eu não tenho nenhum pecado assim muito grave, eu acho que eu aguento o tranco. Mas, enfim, né? E aí fomos e fui para a eleição. E fico muito feliz, porque a minha eleição, a eleição da minha chapa, foi a que teve a maior votação, né? Foram 67 mil votos, foi a maior votação da história da OAB. E eu achei muito positivo, justamente porque de outros colegas eu ouvia isso. Não se coloca as mulheres para serem candidatas, porque mulher não é boa de voto, porque mulher não é competitiva, porque mulher não, entendeu? Não está no jogo de verdade para jogar o jogo com os homens, etc. Então, quando a minha chapa, com uma chapa de oposição, foi eleita, com uma votação que foi a maior da história, eu acho que a gente rompeu uma barreira, a gente rompeu um paradigma. E foi. Então, essa é a minha fala institucional, é a fala de acreditar. Mas uma segunda coisa eu acho importante, é não atribuir essa vitória pessoal, da qual me orgulho muito, e seria mentiroso dizer que não me orgulho de ser a primeira mulher, me orgulho, enche a boca para falar, mas não atribuir isso à meritocracia, né? Meritocracia é uma grande inimiga das lutas coletivas. Dizer assim, não, eu consegui, então todas conseguem. Não é assim. Primeiro que eu consegui porque tive um grupo que me apoiou muito, o próprio Leonardo, que teve a sacada de fazer essa inversão e essa, né, digamos, generosidade de falar, não, né, embora eu fosse até agora o cabeça, você passa para a cabeça agora. Mas também porque o fato de uma ou outra, né, a exceção só confirma a regra. O fato, temos uma mulher ali. Bom, isso não quer dizer nada do ponto de vista da luta coletiva. Então, acho que precisamos botar mulheres em lugares de poder, empoderá-las. E botar mulheres que têm pautas feministas. Né? Não é botar qualquer mulher. É botar mulheres que puxam mulheres. Mulheres, porque uma coisa que eu vejo que é perversa nas mulheres que ascendem por uma sorte, destino ou graça a esses cargos de poder, é uma certa... por um lado, uma certa soberba, por outro lado, uma certa autoilusão nesse sentido. Eu consegui, todas conseguem, eu não precisei de ajuda, eu não precisei de cota. Isso é uma bobagem. Então, a primeira medida, né, Silvia, que a gente tomou na gestão, no dia 1 da gestão, dia 3 de janeiro,
foi estabelecer, por exemplo, uma ação afirmativa de cotas raciais e paridade de gênero nas listas sextuplas para o 5º constitucional, sabendo que eu ia ser muito criticada, mas não importa, se eu não vi aqui para fazer esse tipo de ação, então, quem poderá fazer? Né? E com isso, eu me encaminho um pouco para o final da minha fala, que é o seguinte, eu acho que as mulheres chegam a postos de poder, chegam a trancos e barrancos, com inúmero sacrifício pessoal, sofrendo ataques indignos, sofrendo violências muito maiores do que os homens sofrem, mas chegam. Quando elas chegam, elas têm obrigação de fazerem políticas femininas, feministas, antirracistas, anticapacitistas, anti-LGBTQIA+, fóbicas. Elas têm essa obrigação de, ocupando esses espaços, abrirem o espaço para a diversidade. E nós todos temos que ter a consciência de como, e eu acho que nos meios de poder, quando a gente fala da empresa, do mercado de trabalho, claro que o mundo todo é dominado pelo patriarcado, tudo é machista, é racista. Mas por que eu me lembro que eu estava na posse dos deputados da LESP, cumprimentei um por um. Quando a gente olha 20% de mulheres, a gente acha pouco. Quando a gente aperta a mão de cada uma delas, é nada. Era homem, 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 uma mulher. Homem, homem, homem. Era desesperador. E é desesperador. E cada vez mais desesperador. Porque, vamos ser honestos, eu sei que temos homens aqui, eu acredito e confio na capacidade, na possibilidade dos homens se engajarem numa luta antimachista. Assim como eu acredito plenamente a capacidade dos brancos se engajarem numa luta antirracista. Mas uma coisa que nós temos que entender é que o sistema de privilégios é poderoso para os privilegiados. E os privilegiados, muitas vezes, no mais das vezes, não querem largar seus privilégios. Por quê? É bonito eu falar aqui um discurso antirracista, mas é mais importante que eu levante para que uma negra possa sentar no meu lugar. E é disso que se trata. Porque quando a gente faz um discurso, tem lugar para todos, mais ou menos. Mais ou menos. Claro que tem, de certa forma, mas o fato é que os privilegiados querem conservar os seus privilégios, e nisso me incluo quanto branca. Porque é duro. É bonito defender as cotas até a hora que não é o teu filho que não vai entrar na faculdade, porque tinha um sistema de cota. Fala, será que um adolescente, um jovem negro não tirou a vaga do meu filho? Eu estou aqui sendo muito honesta, eu estou sendo muito direta, para que nós percebamos que é luta. Então, quando você fala, e eu concordo, que tem que se abrir o lugar para que nós assumamos o poder, é verdade. Tem que se preparar os lugares de poder para que nós assumamos, é verdade. Mas nada vai ser conquistado sem luta. Não estou falando de derramamento de sangue. Por favor, a luta pelo direito, né? A luta na qual nós, advogados, acreditamos, pelas armas legais, pelos mecanismos legais. Mas não vai vir sem luta. Porque o poder do privilégio, o privilégio do patriarcado, o privilégio da branquitude, são privilégios dos quais nós nem temos plena consciência até que sejamos ameaçados nas nossas posições de privilégio. E abrir mão de um privilégio não é fácil, porque é muito cômodo. Eu imagino que para os homens seja verdadeiramente desesperador perceber que estão perdendo ali a hegemonia dos espaços, perceber que tem que, né, dividir espaços. Quando nós implantamos esse sistema de cotas raciais e paridade de gênero nas listas sextuplas dos nossos 5º constitucionais, eram listas que, via de regra, iam com 6 homens brancos. E 6 homens brancos. Agora não. Agora são listas que podem ter 2 homens brancos. É evidente que os homens brancos, por mais... Enfim, por melhores que sejam em termos... Eu não estou aqui fazendo um juízo psicológico, de avaliação de caráter. Mas ele falava, puxa, eu tinha 6 vagas nessa lista. Agora eu só tenho 2. É isso mesmo? É isso mesmo. Porque agora tem 3 mulheres e agora tem pelo menos um homem negro para dividir o espaço.
Então, sem perder a ternura, mas a gente precisa ter essa consciência de que os recursos jurídicos, de que a batalha a ser travada é uma batalha mesmo, enfim, que vai é um pouco na força do direito, insisto. Mas nós precisamos conhecer esses mecanismos jurídicos, precisamos nos apropriar deles, precisamos saber utilizá-los, porque em determinado momento eu acho que faço votos. Agora, segundo a ONU, vão ser o quê? 140 anos, né? Que nós vamos alcançar a igualdade. Eram 90. Eu me lembro que quando saiu aquela pesquisa, que eram 90 anos, eu que tenho 2 filhas, uma 17, uma de 4, eu pensava, bem, 90 anos, tudo bem, vai. Pelo menos a Pri, que é minha filha pequena, talvez eu veja ela, sei lá, num mundo realmente mais igualitário. Agora, 140, eu nem com muita saúde eu não vou ver. Então, eu entendo que num determinado momento essas coisas vão se acomodar. Mas no momento do embate, não é fácil largar dos privilégios. E é por isso que nós temos que contar com todos, contar com os aliados, aliada da luta antirracista, aliado da luta antimachista, antipatriarcal, claro, mas saber que haverá resistências e ir vencendo, pouco a pouco, com firmeza, conhecimento e união entre nós, né? O que nós não podemos admitir é que entre nós haja, como eu disse, esse pensamento mágico, individualista, meritocrático, que esvazia as lutas coletivas, como se você não conseguiu por falta de, né, não se esforçou o suficiente, como se fosse tudo uma questão de esforço pessoal. Eu tenho convicção que mesmo para os privilegiados, o mundo será melhor, o mundo mais igual será inegavelmente melhor, mas ele não vai ser conquistado sem luta. E aí, para terminar, do meu ponto de vista, que sou professora, além de advogada, mas sou professora de direito penal, então confesso que essa é a minha cadeira, não é a área propriamente eleitoral, administrativa, né? Não tenho a expertise acadêmica dessa área, mas eu gostaria de lembrar, eu sei que já é conhecimento de todos e todas, mas eu gostaria aqui de lembrar, dentro dessa perspectiva de que há armas, né, de que há recursos, uma modificação legislativa importante que houve em 2021, que foi a introdução do artigo 326B no Código Eleitoral, que tipificou a violência política de gênero, né? E é importante isso. Eu não tenho também muita fé, né? Sou uma pessoa de pouca fé, por um lado, no direito penal, né, como solução mágica de conflitos sociais. Acho que a base é a educação, enfim, o direito penal está sempre atrasado, ele está sempre na ponta. Mas acho que o direito penal tem, pelo menos, uma função simbólica importante de reconhecer uma realidade. Então, não se pode mais negar que isso existe, né? Antes, alguém poderia dizer, será que isso aí não é invenção da cabeça de vocês? Será que isso não é mimimi? Mas desde que o legislador ele tipificou assediar, constranger, humilhar, perseguir ou ameaçar por qualquer meio candidata a cargo eletivo ou detentora de mandato eletivo, utilizando-se de menosprezo ou discriminação à condição de mulher ou à sua cor, raça ou etnia, com a finalidade de impedir ou dificultar sua campanha eleitoral ou desempenho do seu mandato eletivo, quando o legislador tipifica essa situação impondo uma pena de reclusão de 1 a 4 anos e multa, ele está, primeiro, reconhecendo uma realidade, porque se isso não acontecesse, não teria por que tipificar, ele está dando um nome aos bois, da mesma forma que o feminicídio foi importante. Não é que ele vai imediatamente reduzir taxas de feminicídio, não é isso, mas é que eu nomeio e aí eu posso combater, e ele está dando, sim, um instrumento importante e que eu acho que tem que ser amplamente utilizado, né? É um tipo penal bastante amplo, mas eu garanto que todas as mulheres aqui, detentoras de cargos eletivos, já passaram por algum tipo de situação como essa. É impressionante como, para nós, mulheres, onde quer que estejamos, seja na política, e justamente eu acho, fechando meu raciocínio, eu acho que na política é onde se agudiza o patriarcado.
é onde se agudiza o racismo, porque é na política que se decide o poder. Tudo bem, tem machismo na empresa, tem machismo na família, tem machismo em todo lugar, mas aqui na casa é onde você está lidando com o poder na sua forma bruta. Então, por isso, eu acho que esse é o epicentro mesmo, né, da exclusão, do machismo, do racismo. Mas quando a gente tem um tipo como esse, eu acho que a gente tem um recurso muito importante para conseguir nomear e punir essas condutas. Como eu ia dizendo, eu acho que todas as mulheres que estão em cargos de visibilidade percebem como os ataques a nós dirigidos são de natureza completamente distinta dos ataques dirigidos aos homens. Quando se tem que falar mal, ou até, enfim, né, no popular, xingar um político, você pode xingar ele de incompetente, de corrupto, de genocida, mas você dificilmente xinga ele de vagabundo, ou de feio, ou de velho, ou de atributos relacionados à sua configuração estética ou conduta sexual. É assim que nós somos atingidas sempre, né? Sim. É baranga, é gorda, é magra, é velha, é feia, é louca, é histérica. Não tem marido, está faltando aquilo. É mal amada. São sempre os mesmos ataques misóginos, né, que nós sofremos. E isso tudo está incluído aqui nesse 326B. Então, tem que usar, tem que fazer notícia crimes, tem que ir na delegacia, fazer BO, enfim, tem que ativar o Ministério Público, sabe? Tem que usar a lei penal a nosso favor, porque, como eu disse, é assim, né? Nós temos meios, temos armas também. A briga é dura, mas há armas, né? E, de resto, continuar aí na luta, sem perder a fé, apoiando umas às outras e aos outros, porque eu acho que a gente avança, né? Às vezes parece que não, às vezes dá até um desânimo, mas no final do dia a gente consegue avançar e cada conquista é muito importante, tem que ser fortemente celebrada. Era isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada pela aula, doutora Patrícia, foi muito bom mesmo. Ellen? Agora, então, eu passo o microfone para o doutor Luiz. Tem aí? Boa noite a todas as pessoas, né? Queria dizer da minha grande alegria em estar aqui, gostaria de cumprimentar todas que estão aqui na mesa, nossa deputada Márcia Lia, a nossa presidente, né, Patrícia Vanzolini, a nossa presidente da subseção, né? Doutora Silvia, sou a vice. Ah, sim. Então, doutora Silvia Brito, né? A nossa vice, então, doutora Zildete Leal, né? E a doutora Cláudia, que teve a gentileza de me fazer o convite para que viesse aqui. E eu vou tomar a liberdade de também fazer uma saudação a alguém que está na plateia, que é o nosso querido doutor Maurício, né? Porque eu soube, né? Eu vim a saber agora que eu tive a honra de ser professor dele. Parece que fui professor também da Cláudia em data incerta do século passado, né? E quando ele disse que tinha sido meu aluno, a primeira coisa que eu perguntei a ele foi o seguinte: mas tudo bem, você foi aprovado, ficou de DP? Porque às vezes eu encontro algumas expressões ainda hoje fechadas, depois de tantos anos. Você me reprovou quando eu era aluno lá na Universidade Cruzeiro do Sul, lá no campus de São Miguel Paulista, onde eu tive a honra de lecionar. Mas parece que, certamente pelos méritos do doutor Maurício, isso não aconteceu, não por eventual mérito meu, assim como não aconteceu com a Cláudia. Enfim, então, queria fazer esse registro e dizer da minha grande alegria de estar aqui. E, se vocês me permitem uma brincadeira, provavelmente de mau gosto, né? Eu estou aqui representando nessa mesa a cota masculina, numa mesa composta por mulheres,
e a cota do Ministério Público numa mesa composta por advogadas, né? Então, bom, quero dizer o que me credencia para vir aqui, se algo me credencia. Então, eu tive a honra de ser procurador regional eleitoral aqui em São Paulo já por várias vezes, né? Então, chefiar o Ministério Público Eleitoral. E a primeira vez que isso aconteceu foi lá em 2006. Então, vejam que já se passou um bom tempo. Eu tenho acompanhado desde então, com algumas interrupções, mas eu tenho acompanhado desde então todo esse ambiente das eleições, da disputa eleitoral, das ações judiciais, tudo isso, né? Mas em 2006 estava muito na moda falar em crise de representatividade. Então, já naquela época, as pessoas diziam, olha, tem alguma coisa estranha acontecendo, porque as instâncias de poder não estão representando a sociedade, tá uma distância, né? Há um diálogo truncado entre os representados e os representantes, e cada um tinha a sua solução, ou identificava esse problema de uma certa maneira. E o olhar que eu tive à época, e venho mantendo, né, é que essa crise de representatividade se dá pela total diferença de cor e de gênero e de identidade sexual entre os eleitos e os eleitores. Então, me chamou muito a atenção, não sei se chamou a atenção de todo mundo, mas, para mim, foi algo que, sim, muito revelador, uma famosa foto do Congresso Nacional, da Câmara dos Deputados, né, na qual se via aquele mar de homens brancos, de meia idade, com aparência de classe média ou ricos, e de cabelo a caju, né? E umas poucas mulheres que se destacavam ali. É uma foto dessa, se a gente pesquisar naquele negócio de busca, vai aparecer essa foto, que ela é muito famosa, né? O perfil do Congresso Nacional, desde então. Desde então, portanto, eu tenho procurado me informar, dialogar, atuei como Ministério Público nessas várias dessas questões que foram lembradas aqui. E aí eu queria fazer um discurso otimista e um discurso pessimista, se vocês me permitirem. O discurso otimista. Muito se avançou desde aquela época. Muito se avançou. Porque eu me lembro, já na lei das eleições, já na lei 9.504, 97, né, havia esse dispositivo de que, nas candidaturas proporcionais, os partidos tinham que lançar ao menos 30% de mulheres. Né? Eles não lançavam. Né? Não lançavam. Aí, num primeiro momento, a Justiça Eleitoral dizia, tentaram e não conseguiram, vamos com o que tem. Aí a gente, como Ministério Público, brigou muito, preciso dizer isso, a gente brigou muito. Então, num primeiro momento, aí, a Justiça Eleitoral devolvia a chapa para os partidos para que eles completassem, né? Depois, mas não completavam. Aí depois passaram, alguns juízes passaram a fazer o recorte da chapa. Então, olha, se tem que ter 30% de mulheres e não tem, vamos tirar os homens. Mas era uma briga danada, porque que homens seriam tirados? Uma briga danada, até que a gente conseguiu, mais ou menos, construir uma jurisprudência dizendo assim, se não tiver 30%, a chapa não é registrada. Você não registra homem, você não registra mulher, você não registra ninguém, né? E foi aí que surgiu a questão das chamadas candidaturas falsas, né? As candidaturas falsas, porque falaram, não, tem que ter mulher aqui, senão os caras vão indeferir a chapa inteira. E aí arregimentavam mulheres de última hora, que não eram candidatas efetivas, não eram lideranças femininas, tantas que existem, eram muitas vezes pessoas próximas, né, das lideranças partidárias, e muitas vezes eram mulheres que sequer sabiam que eram candidatas. Identificamos, sequer sabiam que eram candidatas, né? Aí, enfim, esse assunto também nós fomos lá, começamos a identificar, estabelecer critérios, como diferenciar uma candidata que não foi bem de uma candidata que desde o princípio era fraudulenta. Brigamos muito, e aqui eu preciso até falar bem do TSE, porque o TSE fez uma construção jurídica muito importante
reconhecendo que, se o partido lançasse candidaturas fraudulentas, seria possível, lá na frente, cassar o registro, retroativamente, por meio da ação de investigação judicial eleitoral e por meio da ação de impugnação de mandato eletivo. Então, isso foi um grande passo jurídico, porque antes se dizia o seguinte: o registro só pode ser discutido na fase do registro, aí ele se consolida. Então, a fraude que houver, bom, aconteceu e nada, não passa nada. Mas se conseguiu construir essa orientação lá no TSE, dizendo, não, essa fraude aqui caracteriza abuso e, portanto, sim, é possível cassar a chapa inteira. Né? Vejam que essa consolidação foi dolorosa, porque cassar a chapa inteira, deputada, pode significar, inclusive, cassar as mulheres que foram eleitas. Então, é um debate que eu tive, até um debate forte que eu tive, com muitas lideranças femininas. Elas diziam assim, mas espera aí, é uma ação afirmativa. Aí, na hora H, as mulheres pedem também. Mas aí eu obtemperava, eu falava assim, mas se não for assim, os partidos não vão cumprir a cota. Porque eles precisam saber que, se descumprirem, caem todos. Precisam saber disso. E foi a orientação que o TSE consolidou lá no caso Valença, muito polêmico, né? Até doloroso, porque era uma cidade que nunca tinha elegido mulheres, e a primeira vez que elegeu 2 mulheres, né, o partido fez largo uso de candidaturas laranja, e a chapa inteira caiu, homens e mulheres, caiu tudo. Mas, a meu ver, né, é a única maneira de você compelir. Né? Eu formo, portanto, com essa jurisprudência que surgiu. Então, ainda nessa jornada, na parte otimista da minha fala, né, o que eu percebi desde 2006 até agora é uma grande evolução na compreensão, na consciência, nos instrumentos de luta pela igualdade. Então, nós temos decisão do Tribunal Superior Eleitoral dizendo, olha, os 30% das candidaturas proporcionais devem repercutir também no financiamento, né, no fundo partidário, depois no fundo especial de financiamento de campanhas. Teve a decisão importante, né, também do Tribunal Superior Eleitoral e do Supremo Tribunal Federal, dizendo que os candidatos negros mereceriam também um percentual desses recursos públicos, né, proporcional às candidaturas que fossem lançadas. Algumas lutas eu perdi, preciso dizer aqui, algumas lutas eu perdi. Eu estou dizendo, eu aqui na minha posiçãozinha, né, mas eu perdi. Por exemplo, eu nunca me conformei com o fato de que os 30% não vão exclusivamente para as candidaturas femininas proporcionais. Porque o que aconteceu foi um campeonato de lançamento de mulheres vice. E aí eles diziam, não, o dinheiro foi para as mulheres, está aqui, ele está na chapa, ela é vice. Mas eu falei, mas a cota proporcional, a cota de 30% é para as eleições proporcionais. O dinheiro tem que ir para cá. Né? Sobra 70% dos recursos para o partido fazer o que quiser. Mas esses 30% aqui tem que ser garantido. Essa luta eu perdi. Né? Muitos disseram, não. Veja, é importante que haja mulheres como vice. Respeito. Mas eu considero uma vitória que não veio. Né? Seria, a meu ver, importante. E ainda, terminando agora a jornada otimista, a gente tem assistido a cada eleição o percentual de mulheres crescer. A gente tem assistido. Né? O problema, e agora eu viro a página e vou para o pessimismo, o problema é que o ritmo desse crescimento é o ritmo daqueles filmes iranianos da década de 70, no qual o sujeito demorava 5 minutos para abrir a porta. E quando ele abria a porta, ele demorava mais 5 minutos para sair por ela. A participação feminina está crescendo 1,5% a cada eleição, 2%. Então, era 13% de representação no Congresso Nacional, agora é 17,6%. Aí eu não sou matemático, mas eu fiz mais ou menos uma projeção. Com base nesse percentual de crescimento, quanto tempo demoraria para que tivéssemos um Congresso com
30% de mulheres. Não igualitário, não, é 30%. E nessa minha conta meio mambembe, isso vai acontecer em 2042. Há tempo da sua filha, doutora Patrícia, acompanhar esse fato histórico de 30% de mulheres no Congresso Nacional, né? Baseando-me nesse percentual de crescimento. E aqui eu acho que é pouco. É pouco. Eu acho que é pouco. Né? Temos mais mulheres, né? É pouco. Né? É pouco. E aqui, enfim, né, só, por favor, eu estou só dividindo a minha experiência. Eu não quero ensinar nada, não quero ocupar nenhum lugar. Eu tive uma experiência ruim, Cláudia. Preciso dizer para vocês, até para vocês refletirem, né, sobre se nós, homens, podemos somar, em que medida a gente pode somar nessa luta. Eu fui fazer, anos atrás, uma palestra em Cuiabá. E, enfim, eu sou professor também, né, leciono direito eleitoral, leciono essas coisas. Me chamaram para uma palestra lá em Cuiabá, e seria, inclusive, foi a maior plateia que eu já tive na minha vida, 3.000 pessoas. E era enorme, era um centro de exposições agropecuárias transformado, né, em centro para receber palestras jurídicas. Né? Então, naquele momento, eu fui lá falar e eu pensei assim comigo, o que eu vou dizer para esse povo? Né? Eu fiz uma pesquisa rápida nesses buscadores e eu descobri um fato espantoso naquela época. A Câmara de Vereadores de Cuiabá nunca tinha uma mulher. Não tinha mulher nenhuma. Né? E acho que tinham elegido a primeira mulher em 500 anos. Não tinha mulheres na Câmara de Vereadores. E eu fiquei tão estarrecido com esse fato que eu achei que era o que eu devia falar. Né? E eu falei, gente, olha, estou aqui vindo de São Paulo, me perdoem, me desculpem por tudo isso, mas o que está acontecendo aqui, né? Não tem mulher na Câmara. O que está acontecendo? Não tem nessa eleição, não teve na outra, não teve nenhuma. Né? Algumas cidades de São Paulo aqui também. Enfim, eu falei, a recepção foi fria, a minha palestra foi muito fria, e eu fiquei meio chateado, assim, porque foi fria, né? A gente, professor, é vaidoso, né? A gente gosta de... Né? A interação, o sorriso, o olhar, né? E foi fria. Aí veio uma advogada da OAB, me abraçou e falou assim, nossa, professor, o senhor furou o bloqueio. Que bom. Esse assunto nunca era falado, nem aqui, na Ordem dos Advogados. O senhor foi a primeira pessoa. Eu fiquei super feliz, mas minha felicidade durou pouco, deputado. Porque aí veio uma moça falar comigo. E ela falou assim, você não tem útero, você não tem lugar de fala, você não podia ter falado o que você falou, você não podia falar. Eu fiquei desnorteado com isso. Né? E eu falei, puxa vida, mas eu achei que eu somei aqui na luta. Né? Mas isso não foi unânime. Talvez não seja unânime hoje. Okay? Então, assim, eu espero que as mulheres digam, né, como a doutora Patrícia disse, olha, em que medida nós, homens, podemos somar? Eu me lembro até de uma frase do Nelson Mandela, que eu gosto muito, né? Quando ele estava lá na luta contra o apartheid, né? Aí uma comissão de homens brancos foi até ele e falou assim, Mandela, né? Madiba, né? Nós queremos apoiar o movimento de vocês, podemos? Aí ele falou assim, vocês podem, venham conosco, mas não na frente. Venham conosco, mas não na frente. Né? Então, é uma questão que eu tenho sensibilidade. Né? Então, eu procuro fazer isso, enfim, se eu puder somar de alguma maneira, eu gosto de somar. Mas eu entendo que a liderança, a grande luta, é das mulheres, dos negros, né, das pessoas com deficiência, da comunidade LGBT, porque, como diz a Patrícia, enfim, o privilégio adormece com ele mesmo. Né? Então, a gente não sabe se algo que a gente fala vem desse privilégio, vem dessa condição. Né? Para terminar a minha fala, meditando sobre esses avanços e o ritmo muito limitado deles, né? O que talvez pudesse um dia fazer diferença? Talvez. Né? Uma solução muito popular é a luta pela cota de chegada nas casas legislativas. Né?
Então, você tem hoje a cota de largada, 30%. E, enfim, não estamos conseguindo, né? Há 20 e tantos anos, não estamos conseguindo alcançar esse percentual. Então, uma proposta muito interessante é a cota de chegada. Então, vamos separar aqui cadeiras para as mulheres, para os negros, etc. Sou totalmente a favor, mas velho o suficiente para dizer precisa de emenda constitucional, não vai passar com facilidade. Vai ser uma luta muito difícil você conseguir, né, a maioria para aprovar em 2 turnos na Câmara, 2 turnos na... essa proposta. Então, embora eu ache que ela é linda, não dá. Então, eu mesmo acho que a gente vai ter que se virar com a lei ordinária, talvez com a lei complementar. O que dá para fazer seria talvez mais acessível, né? Quando a gente compara o percentual de mulheres no parlamento do Brasil e no resto do mundo, a gente perde feio. E uma das razões, deputada, pela qual a gente perde feio é que nesses outros países são listas fechadas. Então, os partidos são obrigados a intercalar, né? É o que acontece, por exemplo, na Argentina. Então, é lista fechada, a pessoa não vota individualmente no deputado, ela vota na lista partidária, e aí eles têm esses instrumentos para que a lista partidária alterne. É por isso que eles têm uma quantidade... Não são menos machistas que nós, não, talvez mais. Mas eles têm esse arranjo institucional que favorece. O problema da lista fechada, né, é que aí todo mundo fica um pouco na mão da direção partidária, né? E os partidos nem sempre primam pela democracia interna. Então, a lista fechada, se um dia vier passar, ela tem que, ao mesmo tempo, contemplar mecanismos de democracia interna para que ninguém fique exclusivamente na mão da liderança partidária. E eu tenho uma outra proposta, né, que eu pensei, que eu estudei, enfim, quem sabe, ela também depende de lei complementar. Porque é o seguinte, 90% dos parlamentares, né, no Congresso Nacional são eleitos graças aos votos partidários. Não tem votação nominal suficiente para alcançar o quociente eleitoral. Então, acho que não chega a 10% dos parlamentares eleitos na Câmara dos Deputados que alcançaram com votação própria os requisitos para ser eleito. Eles só são eleitos graças à votação de todos os candidatos do partido, né? Então, uma proposta que eu ensaiei seria o seguinte, olha, se você foi eleito graças ao percentual, graças ao voto nominal, que bom, sorte sua, que bacana para você. Mas se você foi eleito graças ao conjunto de votos do seu partido, então vamos alternar. Uma mulher, um homem, uma mulher negra, um homem negro, uma pessoa com deficiência. Chegou a sua vez de novo, né? Homem branco, né? Cis. Né? Então, esse tipo de alteração dependeria somente de alterar um artigo do Código Eleitoral. Né? Então, eu fiz uma simulação tempos atrás, e se uma proposta como essa viesse, não teríamos 30% de mulheres, teríamos paridade de gênero. Né? Mas, preciso registrar, tem um projeto de Código Eleitoral em discussão, ele não contempla. Não contempla. Eu tive a oportunidade, inclusive, de sugerir à comissão. Né? Mas aí eu parafraseio aqui a nossa presidente da OAB, dizendo, nada disso virá sem luta. Obrigado, gente. Obrigada. Agora a gente vai abrir rapidamente para o plenário, se alguém quiser se manifestar, se alguém tiver alguma pergunta, tiver algum comentário, eu vou levar o microfone. A gente gostaria que falasse o nome, né, para registro e fizesse a pergunta ou o comentário na sequência. Obrigada, boa noite. Meu nome é Roseli Santos, sou conselheira na Ordem dos Advogados. Honrosamente presidida pela doutora Patrícia.
Sou conselheira também do Conselho de Participação e Desenvolvimento da Comunidade Negra, representando a sociedade civil na Secretaria de Justiça do Estado. E eu não poderia deixar de cumprimentar aqui minha presidente, nobre deputada, promotor. A minha pergunta sempre vai no sentido de que a gente tem, desde 2016, acompanhado essas normas que estão sendo postas, esses ajustes que nós estamos buscando. E eu vou usar um termo menos técnico, mas dizendo que a grande luta das mulheres, e eu, como advogada, sempre estou no pro bono, assessorando as pequenas candidatas, é no sentido de que, enquanto os partidos tiverem dono, a gente não consegue mudar a legislação. Então, teve uma fala dizendo de lista fechada versus a direção partidária. Isso já existe. Isso já é assim. Então, nós sabemos que a verba, eu estou colocando as palavras de uma forma mais delicada para não ser muito incisiva, mas a verba eleitoral, ela não chega para a mulher e muito menos para a mulher negra. Não chega para o negro, não chega para a mulher negra, não chega. E o que nós estamos acompanhando hoje, na nossa realidade, é que o Congresso, em 2020, nós tivemos uma lei aprovando realmente que deveria ter cotas, 30% para mulheres, tudo mais. Eles foram anistiados. Os partidos políticos foram anistiados por não obedecerem à legislação. E hoje, num trâmite, no mínimo malicioso, eles estão tentando trazer esse benefício também para 2022. Então, a minha pergunta, quase retórica, é no sentido de nós temos realmente que continuar lutando para que alguns ajustes sejam feitos dentro da norma, da legislação, ou nós temos que desconstituir essa formação partidária que nós temos no Brasil, com o número de partidos que recebe verba pública e sem obedecer a essa ideia que é fabulosa, a lista de chegada. É lista de chegada. Não chegou, não recebe. Forma a federação, forma o que for, vai sumir. Porque, enquanto nós estivermos aqui dialogando e discutindo apenas a norma já que está posta, nós sabemos que o nosso Congresso tem várias tramitações para que essa norma não seja colocada, e, quando é colocada, eles são anistiados. Podemos trabalhar a ideia, e aí eu chamo a promotoria, chamo a OAB, nós podemos trabalhar a ideia de modificação, mas para a lista de chegada, e não para deixar aberto para que o Congresso possa anistiar futuramente, porque, senão, a gente não vai conseguir mudar e vamos enxugar gelo por mais alguns anos. Eu gostaria muito de agradecer novamente a possibilidade dessa participação, e não preciso fazer nenhuma denúncia para saber que a maioria das mulheres que concorreram na última eleição não receberam as suas verbas. Muitas, inclusive, como nós tínhamos CNP, as mulheres tinham CNPJ, muitas constam como recebido, não receberam. Isso aí tem um outro crime, mas são anistiados. A segunda é que muitas das mulheres negras sofreram violência política. Então, elas não tiveram a voz, elas foram rebaixadas, elas foram humilhadas e são até agora. E o terceiro é do Ministério Público. O Ministério Público Eleitoral está pouco operante, para não dizer inoperante. Então, também, essa provocação. Qual é a função do Ministério Público Eleitoral real? Obrigada. Obrigada. Alguém mais? Aí a gente já passa tudo de uma vez? Não? Não? Só um comentário. Eu adoro a ideia de lista fechada pré-ordenada, viu? Adoro.
Mas deixa para lá, depois nós conversamos isso, doutor. Então, agora, retornando a palavra, doutor Luiz, doutora Patrícia, deputadas, meninas. Não, olha só, é uma luta, colega. É uma luta. Então, mencionando a questão que o dinheiro não chega, né? Uma surpresa que eu tive, eu já não sou procurador eleitoral, então estou um pouco mais à vontade para falar, né? Só fui até 2019, então já estou um pouco afastado já. Mas uma surpresa que nós tivemos foi a seguinte: a gente começou ali no Ministério Público Eleitoral a ouvir candidatas, né? Abrimos uma porta, olha, se está acontecendo alguma coisa estranha no seu partido, vem aqui, conta para a gente, mesmo depois da eleição. E vejam que foi uma luta para conseguir a confiança, especialmente das mulheres, né? Eu me lembro de a gente entrar em contato com uma candidata e falar assim, olha, estamos aqui com um canal aberto de denúncias para você dizer alguma irregularidade, né? E eu ouvi muita gente dizer assim, Ministério Público, preciso ir com um advogado? Né? O que eu fiz de errado? Eu falei, não, olha, aqui não é esse tipo de atuação do Ministério Público. Está querendo justamente ouvir vocês, né? Para saber o que está acontecendo. E a gente ouviu, colegas, coisas assim, lamentáveis. Por exemplo, a mulher não recebia um tostão, mas aí ela fazia uma dobradinha com um outro candidato, né? Aí toda a conta da dobradinha ia como se fosse para ela, né? Ou então, a mulher não recebia um centavo, não recebia nada de apoio, né? Aí, na véspera da eleição, apareciam uns assim, 1 milhar de panfletos para aquela mulher, na véspera da eleição, né? Uma até chegou para a gente e falou assim, doutor, nem meu nome souberam colocar no panfleto do próprio partido. Colocaram errado, né? Então, esse tipo de fraude a gente procurou atuar, procurou identificar. Mas o que me chamou a atenção foi que a gente começou a receber candidatos homens também, né? Dizendo, eu soube que tem aqui um canal aberto aqui para a gente fazer denúncia, né? Eu queria também fazer denúncia. E aí a gente descobriu que essa clientela para quem o dinheiro público não chega, né? Ela é forte com as mulheres, ela é fortíssima com a comunidade negra, ela é fortíssima com a comunidade LGBT, e ela é fortíssima contra candidatos populares que querem ver a luz na política e também não chega um tostão para eles. Então, o problema é profundo. O problema é profundo, né? Agora, não vou defender a minha instituição, seria corporativo, né? Eu sei que hoje nós temos uma procuradora que chefia o Ministério Público Estadual, a doutora Paula Baia. Eu a tenho como muito atuante, eu a tenho como fortemente atuadora nessas pautas aqui que temos. Mas, é claro, como toda instituição, qualquer uma, temos que fazer mais, temos que melhorar, temos que ir além, temos que, enfim, sobressair, né? Só complementando a resposta do doutor Luiz, quando a gente faz a defesa de candidata, de negro, de negra, comunidade LGBT, a gente vê a luta de Davi e Golias, porque você tem uma pessoa reclamando e tem todo um partido disputando, festejando, planejando a vitória de uma eleição. E são nessas linhas que acontecem as violências. E é por isso que tem esse debate aqui hoje, para a gente abrir os olhos de que isso não é normal. Isso não está certo, isso está tipificado, como a doutora Patrícia trouxe. E aí, assim, quantos colegas nossos estão nessa área e conseguem visualizar essa situação? Por quê? Porque a gente sabe que a eleição são 45 dias, que não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem noite. Aquela pressão de se ganhar, de reunião, disso, daquilo, aquilo outro, e são coisas atropeladas. E aí precisa do advogado, do jurídico, da instituição OAB atenta
a essa situação. Então, acaba passando, e aí, assim, nossa, os advogados não fazem, o Ministério Público não faz nada, porque dá essa impressão que passa muito rápido. Por isso que a gente tem que discutir cada vez mais, chamar a atenção disso, trabalhar bastante essa tipificação, falar assim, gente, olha, tem isso aqui, vamos trabalhar, divulgar, sabe, trabalhar bastante isso daí para evitar esse tipo de coisa que acontece no partido, principalmente nos municípios pequenos, nos partidos que não têm aquela visibilidade tão grande quanto tu tem numa LESP ou na Câmara Federal. A luta é diária. Então, acho que é isso que a gente tem que investir. Inclusive, ela falou, né, professor, não sei se existe uma PEC aí, a 9 de 2023, que é dar anistia para os partidos e vai prejudicar as pessoas pretas, as pessoas trans. Então, qual é o dever da sociedade? Nosso dever é ficar alerta e lutar contra a PEC, como nós estamos aqui hoje, né, doutora Patrícia, contra a PEC 752. Então, isso é muito importante, porque, às vezes, a gente tem que ficar alerta em relação às PECs, em relação às emendas, em relação aos projetos de lei, porque essa PEC de 9 de 2023 vai prejudicar as candidaturas de pessoas pretas e pessoas trans. Então, é um alerta para nós, enquanto cidadãos, fiscalizar e cobrar os nossos representantes. Obrigada. Eu quero também dizer que você tem razão em muita coisa que você fala. A questão dos partidos e dos caciques dos partidos é um problema sério que a gente enfrenta em todos os partidos, né? A gente percebe, muitas vezes, a gente brinca até e fala que é o submundo da política, né? Então, a gente tem pessoas que não respeitam, de fato, aquilo que está na lei e aquilo que deveria ser o senso comum, né, do partido político. Muitas vezes, a gente vivencia situações em que os privilégios, como disse a doutora Patrícia, parece que estão grudados nas pessoas, as pessoas não soltam por nada. E mexer com privilégios não é uma coisa simples, mexer com privilégios é algo extremamente delicado. Então, eu penso que nós temos que estar, como disseram meus antecessores aqui, a gente precisa estar muito atento a tudo o que acontece e não deixar passar nada, né? A gente tem que cuidar, a gente tem que enfrentar situações, a gente tem que ter a coragem histórica de denunciar quando a coisa está errada, principalmente quando é em relação às mulheres, aos negros, às pessoas com deficiência. A gente precisa ter... Não é fácil, né? Porque a toda ação tem uma reação que vem, muitas vezes, pesada em cima da gente, né? Aqui na Assembleia, nós, mulheres, temos muitas dificuldades. Não é fácil ser mulher nos espaços legislativos. Eu vou usar um exemplo muito atual, né? Nós estamos com 6 deputadas nossas, lá no Congresso Nacional, sofrendo pedido de cassação, né, simplesmente pelo fato de serem mulheres e enfrentarem algumas pautas que ninguém tem coragem de enfrentar. Colocar o dedo na ferida que muita gente não tem coragem de colocar, mas a gente precisa colocar. Eu tenho um ex-deputado daqui que dizia uma coisa que é muito, eu acho que é muito significativa. A política não é para covarde, a política é para quem tem coragem, porque precisa ter coragem. Precisa ter coragem, precisa enfrentar, precisa colocar o dedo na ferida e precisa, muitas vezes, a gente saber que aquela nossa ação vai ter uma reação muito forte. E, muitas vezes, a gente é chamada de doida, né? Essa mulher é louca, essa mulher é doida. Onde já se viu tocar num assunto tão delicado, esse assunto não tinha que vir. Isso discute lá em casa, não aqui, né? Mas a gente tem que ter esse discernimento de que as mulheres não podem ser laranja, as mulheres não podem se submeter a condições que, muitas vezes, a gente sabe, né? Você vai ser candidata, viu, Patrícia? E aí eu mando dinheiro para você, e aí você paga todo o meu material, aí eu ponho tudo no seu nome, né? E você me representa, né? A gente escuta isso, a gente sabe que, às vezes, acontece essa situação. E se você
quer agir corretamente, e a gente, muitas vezes, não se submete, né? A gente não quer se submeter a essas condições que são impostas, muitas vezes, pelo partido, você, às vezes, é tirada. Né? Não, você não vai dar, não cabe você aqui nessa lista. Né? Nós vamos ter que pôr outra pessoa que tem mais chance do que você, porque não cabe todo mundo. Então, não é uma tarefa simples, é uma tarefa complicada. E, com relação à anistia, que você coloca e que você se preocupa em relação a alguns erros do passado, realmente, em alguns momentos, a gente sabe que há muita injustiça, porque os prejudicados são aqueles que, via de regra, são os excluídos de tudo, né? As mulheres, os negros, as pessoas com deficiência, e, muitas vezes, e lá em Araraquara, onde eu moro, a gente tem um exemplo. Né? Nós tínhamos, e ela hoje é vereadora lá, uma vereadora trans, né, que ninguém botava um centavo de que ela seria eleita, ninguém acreditava que ela ia ser eleita, e ela foi uma das mais votadas lá em Araraquara. E hoje nós temos uma vereadora trans lá na Câmara. Mas foi uma luta muito grande para ela conseguir ser candidata, foi uma luta muito grande para ela conseguir recursos. Né? Eu lembro que nós mediamos, eu e a Meire mediamos junto do nosso partido, para que ela pudesse ter um pouquinho de dinheiro para fazer o material dela, né? Porque eles colocam recursos naqueles que eles acreditam que têm mais viabilidade. Né? E aí, na confusão da eleição, da campanha, muita coisa acaba ficando como de só menos importância, e não é. Né? Então, a gente precisa ter a coragem de colocar a mão nesse debate. E essa coisa da chegada, eu acho que é uma ideia sensacional. Né? Precisamos pensar nisso. Precisamos pensar nisso com muito carinho, porque eu acho que isso vai ser difícil. Vai ser difícil, vai ser muito difícil, porque tocar em privilégios é muito difícil. Ninguém quer soltar. Né? É meu, é meu, é meu, e acabou. Mas a luta faz a lei. Então, é isso. Tá bom, gente? Patrícia. Deputada, essa frase, para mim, não vou nem estragar. A luta faz a lei. É isso aí. Vamos terminar assim. Bom, boa noite. Quero cumprimentar a deputada Marcelia, né, a mesa, na pessoa da deputada Marcelia, e quero parabenizar a doutora Cláudia e as demais comissões por essa iniciativa. A doutora Patrícia falou aqui da nossa luta de classe, né, da política de classe. Então, é preciso ter muita coragem e é preciso ter persistência. A doutora Patrícia, desde 2018 e eu desde 2015. Né? Então, disputei em 2015, em 2018 e em 2022. Em 2022, fizeram de tudo para que eu desistisse. E depois fizeram de tudo para que eu deixasse de ser a cabeça de chave e fosse ser vice. E queriam colocar como cabeça de chave um homem. E eu falei, e eu não aceitei. Falei, não aceito, não aceito e não aceito. Eu persisti. E nós ganhamos em todas as urnas em São Miguel Paulista, todas. E isso foi muito significativo, desde a jovem advocacia até a advocacia bandeirante. Nós estamos em São Miguel Paulista, um bairro machista, extremamente machista. E me corrija se eu estiver errada, mas foi nessa gestão que foi instituída a Comissão de Diversidade, a Comissão de Igualdade Social, e acho que pela primeira vez também foi colocada uma pessoa preta e com deficiência numa comissão. O doutor Maurício, que vem desenvolvendo um trabalho muito bom. Nós tivemos uma entrega de carteira, doutora Patrícia, uma advogada que ela precisava de um intérprete de Libras. Só que ela só avisou praticamente na véspera. E o doutor Maurício, ele moveu céus e terra e conseguiu um intérprete para ela. Isso eu não vou esquecer jamais, viu? Foi muito bonita. A emoção de uma advogada. A emoção, por quê? Porque tudo que a gente estava falando,
ela estava compreendendo porque tinha ali um intérprete. Então, foi muito bom isso daí. Então, assim, a nossa luta é muito grande. Agora, eu acho que a gente tem uma responsabilidade de fazer os nossos sucessores, porque essas comissões estão incomodando. Tá? Então, assim, muitas pessoas vão querer vir para tirar tudo isso que a gente vem conquistando. Então, a gente precisa pensar nisso, a gente tem essa responsabilidade. A gente está construindo algo muito diferente e nós precisamos pensar em dar continuidade nisso tudo, não só na política de classe, mas também na política partidária. Então, esse evento que está acontecendo aqui hoje é maravilhoso. Só que eu entendo que a gente precisa levar isso para os bairros, para os locais mais distantes. Nós temos lá na OAB também a comissão OAB vai à escola. E eu questionei o presidente, o doutor Carlos Gardel, no ano passado que teve eleição, eu falei, por que nenhuma escola vocês falaram sobre política, falaram sobre como é o processo eleitoral? E ele falou, não foi solicitado. Então, eu acho que deveria, ficar aí uma dica, fazer um projeto e apresentar para as escolas, entendeu? Para conscientizar as pessoas sobre como é o processo eleitoral, que muitos não conhecem, e levar o empoderamento para as mulheres também. Então, eu acho isso muito, muito importante. Então, é isso, eu quero parabenizar pela iniciativa. Doutora Patrícia, obrigado pela presença. E a todos vocês, vamos aqui aos certificados. Esse aqui é da doutora Patrícia. Doutor Luiz, obrigada. E é isso, doutora Cláudia, se quiser falar mais um encerramento. Fazer uma foto coletiva? Vamos embora. Convido a todos aqui para a mesa, minhas companheiras aqui, para tirarmos uma foto. Espero que tenham gostado e estamos abertos para as mais sugestões. Quem faz a foto para nós? Eu posso fazer. Vai. Quem pode ir? Alguém pode auxiliar o doutor Maurício? Não, tem que inverter. Coloca o meu lado. Esse celular da fila também. Gente, pode ficar aqui na frente também. Vamos, tá jeito. Vem aqui na frente, Conselheiro. Sai daí. É isso que eu ia falar.